Se alguém me falasse há 15 anos atrás que eu estaria conhecendo o mundo através da minha profissão, provavelmente eu não acreditaria. Talvez você também esteja num momento em que você não vê muitas possibilidades e não acredita que as coisas possam mudar rapidamente, drasticamente, mas elas podem, e foi isso que aconteceu comigo. Eu criei esse canal para contar para vocês um pouquinho da minha rotina trabalhando a bordo de navios de cruzeiro. Eu sou formada em estética, trabalho na área de massoterapia e também de estética facial. E há algum tempo atrás eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida e a minha rotina. A decisão de começar a trabalhar em navios de cruzeiro. Eu sou formada na área de estética há 15 anos, construí uma trajetória muito linda aqui no Brasil. Atuei na cidade de Cascavel, me formei em Cascavel, no Paraná. Atuei aí por aproximadamente 9 anos. Dei aula numa faculdade no Rio Grande do Sul, na Unijuí, para as turmas de estética. Depois fui para Florianópolis, onde eu também tive um espaço e vivi muitos momentos lindos. E foi aí, no contexto desse trabalhar todo dia, buscar crescer todos os dias. Lá de Floripa, eu participei de um concurso de estética, de massoterapia, num congresso internacional de estética que aconteceu em São Paulo. Aí eu tive contato com uma menina que trabalha, né, nessa área de navios, a gente trocou uma ideia e despertou em mim esse desejo, porque eu estava buscando algo a mais, eu estava buscando algo além para minha profissão, para o meu momento de vida. Eu comecei a pesquisar, entrei em alguns grupos do Facebook, comecei a tirar dúvidas, e aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, foram surgindo. Surgiram pessoas que me ajudaram nesse processo, me ajudaram a montar um currículo, porque tudo para você aplicar, para você se candidatar para trabalhar a bordo de navios tem que ser em inglês. Então, na época que eu me candidatei, o meu inglês, ele era básico. Eu não conseguiria montar um currículo todo sozinha, então eu tive a ajuda de pessoas incríveis, às quais eu sou muito grata. E apliquei, fui passando por todas as etapas, todas as fases de critérios, né, para você trabalhar a bordo, até que eu fui aprovada, 100% aprovada. E foi aquele momento decisivo, né? Porque apesar de eu estar buscando algo diferente para minha profissão, eu também vivia um momento muito bom. Eu estava morando num lugar que eu amava, com clientes que eu amava, amo até hoje, né? Saudades de todas. E que inclusive me apoiam muito nesse projeto do canal. E aí foi aquele momento, né, de decidir. Então, vamos pagar para ver qual vai ser essa experiência. A partir dessa aprovação, eu fui para Londres passar por um treinamento lá, que é próprio para quem vai trabalhar no navio. Eu fiz um treinamento voltado para a área de massagem e fui para o meu primeiro embarque. Fiquei mais ou menos uns 50 dias em Londres. Foi uma super imersão no inglês. Para quem achava que não ia conseguir, foi uma superação muito legal. E depois daí, então, eu fui para o meu primeiro embarque. Na primeira vez, eu embarquei em Valência, na Espanha, e fiz 6 meses de contrato, então, a bordo do meu primeiro navio, uma companhia italiana, Costa Pacífica, foi o meu primeiro navio, meu primeiro contrato, terminando ele aqui na temporada brasileira, então desembarquei no Brasil. Esse primeiro contrato foi uma experiência surreal, é muito é uma coisa muito única, eu diria, assim, todo um processo de adaptação, porque você tá indo para uma realidade completamente diferente, né? É viver, morar, trabalhar, comer, dormir, se divertir, tudo no mesmo lugar. Você tá 24 horas por dia dentro de um navio com as mesmas pessoas, né, com os seus colegas de trabalho ali. Enfim, é toda uma adaptação, você tem que ser muito flexível, você tem que ter muito, acho que autoconhecimento, sabe? De entender que é um processo, porque no começo não é fácil, nossa.
Várias vezes no começo eu quis desistir, mas eu pensava: "Não, isso é só uma fase", né, o sucesso ele não é baseado só em dias bons, mas também naqueles dias difíceis que você conseguiu superar e aprender com eles. Então o primeiro contrato ele foi uma sucessão aí de dias difíceis superados, graças a Deus, né, estamos aqui para contar a história para vocês, enfim. Conheci vários países, já nesse primeiro contrato, várias cidades da Itália, França, Espanha, foi, assim, muito bacana. Fiz um primeiro crossing vindo da Europa para o Brasil, foram aproximadamente 21 dias, né, de travessia. Enfim, foi um contrato recheado de primeiras vezes, né, que a gente fala, né, quando foi a última vez que você viveu algo pela primeira vez? Então foi muito intenso, foi um aprendizado muito valioso. E eu terminei aquele contrato, então pensando: "Sim, eu vou para um segundo contrato". Cá estamos já indo para o quarto contrato. Desde o início do meu embarque, minhas amigas, minha família, clientes, todo mundo sempre me falou: "Ju, cria um canal, você tem muita coisa legal para falar, você fala com não só de uma maneira superficial, mas de uma maneira mais profunda". Eu sempre busquei trazer isso dentro dos meus atendimentos, dentro da massagem, do toque terapêutico, uma abordagem mais humanizada, de mais cuidadosa, sabe. Então, isso também acontece na questão das viagens, agora estando no navio, né. Enfim, a partir do momento que a gente aceita esses desafios, né, que a vida nos proporciona, a gente vai entendendo que a gente consegue ir além, né. Ir além dos nossos medos, das nossas limitações, das limitações que a gente imaginava que tinha, né. Uma das maiores limitações que eu vejo, assim, que assusta as pessoas quando elas pensam numa carreira internacional, por exemplo, trabalhar a bordo de navios, é a questão linguística. Quando eu comecei, o meu inglês ele estava do básico para o intermediário, mas essa imersão, estar ali no dia a dia e realmente precisar se comunicar o tempo todo em inglês, abre a sua mente. Você começa a ver que as coisas vão fluindo, né? A oportunidade de trabalhar, por exemplo, numa companhia italiana como a Costa, também me deu a oportunidade de aprender outras línguas. Como a gente ficou aí nesse primeiro contrato fazendo toda essa parte do Mediterrâneo na Europa, então eu aperfeiçoei meu espanhol, que eu já falava um pouco por trabalhar aqui no Brasil, em Florianópolis. Eu tinha um espaço em júri internacional, então eu tinha muitos clientes da Argentina, mas eu aperfeiçoei muito meu espanhol a bordo. Aprendi italiano, eu já tinha feito algumas aulas online com um professor particular. Tinha sido mais ou menos uns 6 meses, assim, já tinha me preparado um pouco, mas a prática do dia a dia ela é muito mais legal. E é isso, você passa do medo para um sentimento de satisfação, de excitação, de querer aprender, de estar ali, de ver a sua evolução no dia a dia, sabe. Então, eu acho que viraram algumas chavinhas, né, você ir para uma experiência assim, abre a sua mente para muita, muita coisa, e principalmente eu acho que para entender como o mundo é grande. Gente, hoje, indo para o meu quarto contrato, eu continuo me emocionando, real oficial, até falando aqui pra vocês, com os lugares incríveis que eu tô tendo a oportunidade de conhecer. Lugares que a Juliana, de 10 anos atrás, jamais imaginou que ela ia pisar. Lugares que a Juliana, que nasceu em Planalto, no interior do Paraná, uma cidadezinha com uns 12.000 habitantes, jamais imaginou que ela ia pisar. Então, assim, vivenciar isso e saber que eu não precisei abrir mão da minha profissão, do meu trabalho, do que eu amo fazer e da minha essência, é uma realização, assim, máxima na minha vida.
Hoje, poder trabalhar dentro do spa de um navio, fazendo tudo que eu amo, que é cuidar de pessoas, e ter essa oportunidade incrível de conhecer o mundo, eu não consigo colocar em palavras o quanto isso assim, me preenche, me faz transbordar realmente. E então, finalmente, depois de muito hesitar, depois de muita falta de coragem, poderia dizer assim, né, a gente fica: "Ai, mas será? Ai, mas será? Mas será?". Enfim, eu resolvi criar esse canal para compartilhar com vocês um pouco dessa minha trajetória, ou muito dessa minha trajetória, tudo que eu consegui compartilhar com vocês. E também ajudar outros profissionais que gostariam de vivenciar isso, de ter essa mudança de vida, de perspectiva, né, de entender todas essas possibilidades que estão à nossa disposição. Então, se você é profissional, principalmente da área de estética, massoterapia, cabeleireiro, manicure, pedicure, enfim, fitness instructor, se você tem interesse em trabalhar a bordo, me segue, acompanha o canal que eu vou estar postando tudo, como é a rotina, o que você precisa para trabalhar a bordo, formação, quais são as exigências, quais são as etapas até você estar dentro do navio. Enfim, e se você é um amante de viagens, né, que quer ver um pouco mais do mundo por um olhar um pouco diferente, né, porque uma viagem de navio, ela é uma viagem diferente de uma viagem de avião, de carro, né, é uma outra perspectiva, é um outro olhar. Se você quer conhecer lugares incríveis desse nosso universo, me acompanha aqui também, porque durante essas viagens a gente sempre tem um tempinho de explorar as cidades dos portos onde a gente para. E eu vou mostrar muito sobre a cultura local, culinária, as paisagens incríveis. Então, indiferente de em que lugar você estiver, se é do lado do profissional, se é do lado do viajante, se é do lado daquele curioso que só quer ver um pouquinho mais de algo diferente, me acompanhe aqui. Eu conto com a ajuda de vocês também para enviar ideias, dúvidas, coisas que vocês gostariam de ver sobre esse universo dos navios de cruzeiro. E também, como eu disse, esse é o meu primeiro vídeo, estamos iniciando o canal e eu espero poder contribuir muito com vocês, como profissional, mas também como pessoa. Um beijo, um abraço e até o próximo.